Olá, seja bem-vindo a esse devocional da Comunidade do Redentor. A gente está agora ingressando na segunda carta de Paulo a Timóteo, e essa segunda carta de Paulo a Timóteo ele é ainda mais intimista, encorajando Timóteo na sua tarefa como pastor. Ele remonta algumas coisas que eu quero chamar a atenção de você nesse dia. Eu leio o início do capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você noite e dia em minhas orações. Lembro-me das tuas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torna a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Essa palavra do apóstolo Paulo, essa motivação do apóstolo Paulo a Timóteo, ela é muito importante porque ele traz esse elemento fundamental para Timóteo. Olha, Timóteo, quando eu lembro de você, eu lembro das tuas lágrimas. Timóteo, ele era muito jovem e como jovem naquela sociedade, era muito difícil ter um papel de liderança, porque quem tinha um papel de liderança eram os anciãos, eram as pessoas mais velhas. Mas ele foi delegado, dado autoridade por Paulo para que ele liderasse uma igreja, a igreja de Éfeso. E então Timóteo ele tinha que lidar com a sua juventude, lidar com as demandas da igreja, e ele tinha que lidar também com o aspecto da sua saúde. A palavra de Deus sugere que ele tinha problemas estomacais, e aí Paulo sugere que ele tome um cálice de vinho todo dia. E aí nós percebemos que Timóteo ele tinha essa fragilidade, ele tinha essas limitações, ele reconhecia essas limitações. Mas o primeiro ponto aqui que eu quero destacar, algo que pode passar despercebido, é que Timóteo tinha uma fé não fingida. Ele não fingia, ele tinha uma fé sincera, ele tinha uma fé verdadeira. Ele reconhecia a sua fragilidade, mas ele buscava o melhor em Cristo Jesus. Segundo, Paulo o motiva a manter viva a chama do dom, ou seja, a melhorar aquele braseiro, né? Aquele braseiro, reacender essa chama, reacender esse dom, reacender aquilo que foi dado por meio do apóstolo Paulo, pela imposição de mãos do apóstolo Paulo. Ele traz essa motivação e essa coragem para ele desempenhar o seu dom na sua maior potencialidade. O terceiro é que esse chamado, esse dom, ele deve viver com ousadia, dentro da cidade de Éfeso, uma cidade importante da sua época. E eu quero terminar essa reflexão mostrando para você e motivando a você a necessidade de nós vivermos o nosso dom, reavivar a chama desse chamado de Deus para nós, para a cidade. Deus não nos colocou em Curitiba ou na cidade onde a gente mora por acaso. Ele quer que a gente viva a nossa fé na cidade, gerando uma transformação na cidade. Eu cito dois autores, o primeiro deles, Al Mohler, diz assim: se a igreja cristã não aprender novos moldes de ministério urbano, nós nos encontraremos à margem olhando para dentro. O Evangelho de Jesus Cristo tem de convocar uma nova geração de cristãos comprometidos para essas cidades borbulhantes. Uma nova geração para essas cidades borbulhantes. E Timothy Keller, ele diz assim: se os cristãos querem alcançar os não alcançados, têm que ir para as cidades. Para alcançar as gerações seguintes, temos de ir para as cidades. Para causar algum impacto para Cristo no desenvolvimento da cultura, temos de ir para as cidades. Para servir aos pobres, temos que ir para cidades. O que Paulo está motivando é que a gente possa servir a Deus com o nosso dom, para viver esse dom de Deus na cidade onde nós estamos. E Timothy Keller aqui fala, se a gente quer gerar algum impacto, alguma diferença, a gente tem que ir para as cidades. Vamos fazer desse
tempo em que o templo está fechado, uma grande oportunidade da gente nunca mais retornar ao mesmo status quo, de viver uma fé inserida na cidade, fazendo diferença aonde nós vivemos. Que Deus abençoe essa reflexão, mas sobretudo a prática da nossa fé. Amém.